Vejam só que curioso. Os norteadores da ética calvinista são norteadores diferentes quando a gente olha para os norteadores da ética do pensamento cristão ali durante a Idade Média. Então, o que você vai observar ali? Você vai observar algumas coisas. Por exemplo, a ética calvinista se pauta em alguns pressupostos. O primeiro deles, o trabalho, né? A questão de que o trabalho precisa ser desempenhado da melhor maneira possível. Aquela ideia que talvez até tenha dado margem aqui ao dito popular, o trabalho dignifica o homem, coisas desse tipo, né? Então a ética calvinista está pautada na concepção de trabalho, que você tem que desempenhar muito bem o seu trabalho. E há discussões aí variadas sobre isso. Um segundo pressuposto da ética calvinista, e tudo isso, lembrem-se, né? Ambiente aqui da reforma protestante. É o do uso social das riquezas em favor dos necessitados. Uso social das riquezas em favor dos necessitados. Então vejam como a lógica aqui é bem diferente daquela que rege, por exemplo, os franciscanos, né? Os franciscanos, a começar ali pelo voto de pobreza, né, que eles têm, a concepção e a relação com as riquezas é muito diferente. Na ética calvinista, não tem problema nenhum em você ser rico, por exemplo. Não tem problema nenhum em você ter bens, desde que, claro, você faça bom uso desses bens, você faça bom uso dessas riquezas, né? Então, isso é um pressuposto também da ética calvinista e que, como vocês percebem, bem diferente, né, daquela concepção que está ali modelando a Idade Média. Então, isso é uma consideração também importante. E um terceiro pressuposto, que é o pressuposto da frugalidade, ou uso consciente, como você quiser chamar, dos bens que foram confiados a você. Então, não tem absolutamente nenhum problema, como eu já falei, em você ter muitos bens. Isso do ponto de vista da ética calvinista, desde que você faça um uso consciente desses bens que foram confiados a você naturalmente por Deus, né? Então, vejam só que aqui já está, o terreno já está preparado para outras interpretações que vão vir a seguir, né? Então, se você tem uma lógica num determinado momento em que diz que para você exercitar a sua fé cristã, você precisa se livrar dos bens e, de certa maneira, você precisa de uma ascese, né, desse mundo, você precisa se distanciar desses elementos que, de certa maneira, tiram a sua concentração em relação à sua fé, etc. Quando você passa para o outro lado, já pós-reforma protestante, você vai ter ali figuras como o John Calvino aparecendo e invertendo essa lógica e dando uma outra interpretação. Interpretação de que, olha, não tem grandes problemas em você ter riquezas, você ser bem-sucedido, nada disso tem grande importância, a não ser os usos que você faz de tudo isso que foi confiado a você. Pois é. E aí, não é sem razão que um sujeito chamado Max Weber, escreverá, séculos depois, um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o que é que ele vai dizer lá? Ora, entre muitas coisas, né? Não vou aqui nem de longe sintetizar a premissa dele, mas ele vai traçar ali alguns paralelos entre o pensamento protestante e a emergência do capitalismo como modelo econômico
que a gente conhece, né? Então, de certa maneira, há um paralelo entre essa ética protestante e um espírito do capitalismo que se desenvolverá logo mais. Claro, né? Claro, porque se aparecem personagens que começam a pensar que, olha, não tem problema nenhum em você ter muitos bens, não tem problema nenhum em você, né, ser bem-sucedido, não tem problema nenhum. E, aliás, não é que não tem problema. Não só não tem problema, como o fato de você ter muitos bens, etc., começa a ser, inclusive, e muito depois, uma marca de que você é muito abençoado pelo seu Deus, né? Então, todos vocês já ouviram falar, essas são interpretações muito mais recentes, mas já ouviram falar, por exemplo, numa teologia chamada teologia da prosperidade, né? Uma coisa muito mais recente. Ali não existe absolutamente nenhuma incompatibilidade entre você ser um cristão e você ter muitos bens. Nenhuma. Aliás, essa seria uma marca por excelência de que você é uma pessoa abençoada. Então vocês percebem quando a gente olha para os diversos períodos históricos, como essas coisas elas vão ganhando significados diferentes, como essas coisas elas vão de certa maneira sendo reinterpretadas e como elas vão também conduzindo a certas práticas que são diferentes entre si,